Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do MR Podcast. E hoje nós estamos num episódio muito especial, porque os papéis se inverteram por aqui. Marina Rotella, que é a nossa host, hoje ela está no papel de convidada e será entrevistada. Uhul! Seja muito bem-vinda ao seu podcast. Uhul! Hoje eu tô nessa outra cadeira aqui que eu quero ser entrevistada. Gente, nós separamos, na verdade eu separei algumas perguntas para contar um pouco mais da trajetória, trazer alguns desafios, alguns acertos, enfim, a gente falar tudo sobre negócios, venda, networking, o que a Má faz de melhor. Então eu já vou direto ao ponto, Má. Eu queria que você contasse um pouco pro pessoal como que foi o caminho que te trouxe até aqui para você se tornar mentora. Como que foi esse processo? Legal. Inclusive, Rafa, você falando isso me trouxe até um insight para se alguém tiver alguma pergunta específica, deixa nos comentários que a gente pode trazer também em outros episódios. Perfeito, né? Sim. E, bom, eu não escolhi ser mentora. Eu acho que não foi, nossa, hoje eu quero ser mentora, ou o meu sonho é ser mentora. Eu comecei muito nova, empreendendo, através de uma frustração eu fiz educação física, para quem não sabe. Eu acho que isso é importante. Eu fiz Unicamp, super nerd, fazia pesquisa científica. Lá dentro da faculdade, da universidade, eu fui presidente da empresa Júnior. Caramba. Eu sempre sou uma pessoa extremamente engajada com tudo que eu me proponho a fazer na minha vida, né? Então eu fui PAD, participei de várias bolsas, extremamente participativa. Só que quando eu fui para o mercado de trabalho, eu comecei a ver que não era exatamente o que eu queria. E na época eu fiz um intercâmbio, eu fui morar fora, ganhei uma bolsa de estudos para ir para Dinamarca. Ah, seu intercâmbio foi durante a faculdade? Foi durante a faculdade. Legal. E aí eu fui para um método de ensino que não tem no Brasil, que chama Folk High School. Então é um modelo que abre muito a sua cabeça. Eu aprendi sobre organizações não governamentais, estudos interculturais. Então a minha cabeça abriu muito lá, de uma forma assim magnífica. E nesse intercâmbio eu também sofri um acidente. Então desse acidente eu tive que parar. Então eu era uma pessoa que sempre estava fazendo tudo. Tá. E Bem aí ativa. bem ativa, e eu tive que fazer uma pausa. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiz muitas amizades também, óbvio, no intercâmbio da Dinamarca, só que não, você precisa de dinheiro para ficar indo para outro país, né? Então eu falei, eu preciso de uma renda extra. E aí eu comecei meu primeiro negócio pensando que eu queria ter uma renda extra. E aí eu fiz toda essa caminhada, que é a Bloggerberry, que foi a minha primeira empresa. E aí, nessa empresa, eu comecei com R$300. E aí eu tive um crescimento, até que hoje a gente olhando rápido, né? E aí muitas pessoas que me acompanharam nessa jornada falaram, se ela conseguiu sair desse ponto e ir para esse outro ponto, né? Que a gente saiu de uma maletinha para uma loja de esquina, um negócio referência na cidade de Vinhedo. Então eu também quero ajuda. Eis que daí chegou uma pessoa no caixa, quando eu ainda estava no caixa da loja, e falou, quanto você me cobra para ajudar a crescer o meu negócio? Daí eu falei, não sei, né? Fala você. Que eu não tinha ideia de nada. E aí essa pessoa, ela falou um valor e a gente fez e eu comecei a ajudar ela. Ela começou a crescer o negócio dela, ficou extremamente grata, me indicou para outras pessoas. Eu ajudei essas pessoas nesse mesmo modelo, elas me indicaram para outras pessoas. A hora que eu vi, eu tinha 10 clientes. Então aconteceu de você se tornar uma mentora, literalmente não foi uma escolha da sua parte. Eu nem sabia o que era mentora, na verdade. Eu pensei, eu tenho que sentar e pensar em como eu posso ajudar essa pessoa. Você viveu o processo do empreender, você teve tanto resultado, teve uma jornada muito, muito boa, e aí as pessoas observando o que você construiu, falou, ela pode me ajudar. Isso. E aí a partir desses convites e da indicação, aí que começou. Exatamente. Então eu falo,
Por isso que hoje eu acredito muito nessa frase que eu levo na minha vida, que é o caminho se faz ao caminhar, e que a gente tem que estar atento às oportunidades, porque naquele momento eu poderia ter falado não. Só que mesmo com as dificuldades, naquela hora eu pensei, cara, essa pessoa pediu ajuda. Eu vou Vou sentar e vou ajudar. ajudar ela. Uhum. E aí foi tão genuíno que parece não, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. E aí você se encontrou nesse mundo como mentora. E aí eu fiquei muito feliz, porque você ter um resultado para você é muito gratificante, mas você ver o outro tendo resultado, não dá para explicar. Você fica muito mais feliz e grato, né? Porque você vê alguém crescendo que você ajudou, é maravilhoso. Ai, que delícia, que gostoso, Mar. É muito interessante conhecer essa sua trajetória, porque a gente tá vendo essa tendência, né? Um crescimento muito grande de mentores no mercado. E a gente tem mentores de qualidade, tem alguns mentores que eles começam um processo um pouco diferente, eles não viveram o jogo antes de mentorar outras pessoas, de direcionar outras pessoas, né? Então, pensando um pouco sobre isso, né, sobre esse mercado crescente de mentoria, o que que você acha, o que você acredita que realmente diferencia uma mentora que gera resultado para alguém e uma mentora que só ensina a teoria? Tá. Eu acredito que um dos maiores diferenciais foi eu ter vivido todas as estratégias que eu falo para as pessoas que dão certo. E eu sempre testar o que eu falo. Então eu não pego algo que eu simplesmente aprendi antes de executar e passo para as pessoas. Eu primeiro executo e eu sempre falo para as minhas clientes: a gente vai fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo, que eu já validei e eu sei que dá certo. Então óbvio que a gente pode testar coisas novas, mas eu sempre dou prioridade para as estratégias que eu já validei. Sim. Então, e eu sempre me coloco muito nessa posição de estar jogando o jogo e de estar aplicando aquilo que eu faço. Então, não simplesmente falar e não fazer, né? Então, tipo, eu vou fazer e vou Você ser joga o coerente, né? jogo e aí você traz para a pessoa uma linha. Eu acredito que a mentoria é muito disso, né? A gente aprende com quem já jogou o jogo e aí a gente consegue avançar etapas, avançar fases com uma pessoa que direciona. Olha, eu já passei por isso, eu vivi, foi dessa forma que eu resolvi. Faz assim também, vamos testar isso também para o seu E negócio, uma né? das coisas que eu queria desmistificar muito é que eu estar no papel de mentora, eu não me coloco como sendo melhor que ninguém. Eu acho que isso é muito importante eu falar, e porque não é que eu tô ajudando alguém ou que eu tô estendendo a mão para alguém que eu sou melhor. Eu simplesmente estou numa posição de servir. Então eu olho para essa pessoa pensando como eu posso ajudar ela. Sim. E eu acho que a gente tem um preconceito ou a gente tem uma visão às vezes ruim quando a gente tem essa palavra mentor, porque as pessoas podem enxergar com uma prepotência, mas na verdade não é sobre isso. Eu, pelo menos, genuinamente me encontro num lugar onde quando eu olho para alguém eu jamais penso, nossa, eu sou melhor que essa pessoa. Não, pelo contrário, eu sou uma pessoa que sempre busco me desenvolver, eu sou uma pessoa que eu busco crescer, melhorar, evoluir, aprender com os meus erros, aprender com os meus acertos, mas estar ali para servir aquela pessoa, né? Sim. Então, eu sempre falo, você escolher ser um mentor é você escolher estar disponível para ajudar o próximo. Eu vejo muito esse movimento da sua parte, assim, você está sempre muito ativa, seja em eventos, seja em outras mentorias, cursos, treinamentos, em leitura também, né? Então você tá. Uma frase que você traz muito e você aplica isso na sua vida, que é o movimento gera movimento. Sim. Então você está sempre em busca disso, e daí eu, como sua mentorada, também percebo que você sempre traz atualizações, novidades, o que você aprende, às vezes na mesma semana você sempre gosta de já trazer isso pra gente, esse aprendizado, esse direcionamento. Eu vejo isso como um diferencial muito forte, assim, na sua mentoria. Eu gosto bastante Ai, também. que bom, eu gosto. E eu acredito muito nisso, né? Eu falo desse do movimento gera movimento, porque a vida é movimento. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais as oportunidades elas vão aparecendo. E aí a gente precisa também estar atento para poder aproveitar essas Aproveitá-las. oportunidades. Mas se você não se movimentar, é muito difícil que as coisas aconteçam de forma natural, né? Sim, com certeza. Falando em movimentos, e aí trazendo um pouco para vendas agora, que é um tópico que você aborda muito também
a gente bate bastante nessa tecla, né, nos conteúdos, nos direcionamentos da mentoria. Quando você entra em um negócio que ele está travado em vendas, eu queria entender qual que é o primeiro ponto que você observa, por onde você começa a fazer essa análise. Eu acredito que tem 2 pontos principais, que é o primeiro, as pessoas elas não entendem o que é o vender de fato. Elas entendem como o vender é empurrar, o vender é algo ruim, o vender é charlatão, o vender é o vendedor chato, e isso faz as pessoas criarem uma distância da venda. Tá. Então, a primeira parte é a gente olhar para a mentalidade dessa pessoa. E literalmente para a mente, eu acho que também a palavra mentalidade às vezes fica um pouco batida, mas é olhar a forma de pensar dessa pessoa. Tá. E se ela já tem essas questões na cabeça dela, muito provavelmente todas as estratégias que a gente aplicar dificilmente vão funcionar. Porque se ela não acreditar que vai dar certo, não vai dar certo. Tá. Então, o primeiro ponto que eu gosto muito de trazer é que vender é servir o próximo. Então, isso precisa estar claro para quem está trabalhando comigo, e eu preciso atrair pessoas que queiram servir, que queiram de fato entregar resultado, porque eu não quero ter ninguém comigo, isso é claro, que vai enganar outra pessoa, uma pessoa que quer vender só por conta do dinheiro, Sim. ou vender para empurrar algo que o cliente não precisa. A gente não compactua com esse tipo de jogada, né? Sim. Então, o primeiro ponto é tá alinhado. Você entende que se você vender mais, você vai ajudar mais pessoas? Esse é o seu objetivo? Ok, então a gente pode aplicar as estratégias para você crescer. Se não, não. E aí a gente olha para as estratégias. Muitas pessoas acham que vender é só dom. Então, aquela Sim. pessoa fala bem, ela tem lábia, então ela é um bom vendedor. Não. Para você vender mais, você precisa entender quais são os canais de aquisição do seu cliente, como que você vai ter geração de demanda para você poder ofertar. Você tem que olhar como que a sua oferta está sendo feita. Se tá claro, se tá né? claro ou se não tá claro. Começar a metrificar a venda, a parte da venda, ela é uma ciência, ela é uma matemática. Então, se eu prospecto tantas pessoas entram no meu funil, eu vou ter tanto de conversão. Quando a pessoa entende isso, ela para de ter medo de vender, porque ela trabalha com matemática. E a matemática, não tem como a gente fugir disso. Sim. Tem muita gente, eu acho, que tem medo de receber nãos. E aí, tendo essa clareza dos números, por exemplo, a cada 10 nãos, eu vou ter um sim. Isso. Então, tá tudo bem. A cada não que eu recebo, eu tô mais perto do sim que eu preciso do meu negócio, né? Eu acho que isso entra em uma dessas fases de compreensão da venda, né? Com certeza. E quando você tem tanta convicção que você pode ajudar o cliente, quando você toma o não não é para você, é para a própria pessoa. Então, toda vez que alguém fala não para mim, eu não fico, nossa, essa pessoa não gostou de mim, ou qualquer coisa do tipo, não levo pro lado pessoal. Eu penso, poxa, eu não vou poder ajudar essa pessoa, ela falou não, ela vai continuar do mesmo jeito. Então, isso muda completamente o jogo e você vai pro próximo, porque você Sim. vai poder estender a mão para quem quer dar a mão para você com um objetivo em comum, né? Sim, não, perfeito. Falando sobre essa questão do vender a servir que você trouxe, esse é um tópico que você traz bastante também pra gente na mentoria, né? E aí eu até separei uma pergunta sobre isso. Eu queria entender em que momento ficou claro para você essa questão de que toda venda é um servir para o próximo e como que isso mudou o seu crescimento de negócio. Eu já tinha isso dentro de mim, mas eu aprendi isso com o meu mentor, com o Damásio. Ele traz também muito isso e eu honro muito a vida dele. Eu sou uma pessoa extremamente grata às pessoas que também estão disponíveis para ajudar a gente. Isso é uma das coisas que eu carrego comigo, que é honrar as pessoas, agradecer as pessoas, reconhecer as pessoas, né? E quando eu literalmente entendi dentro dessa minha trajetória, o que eu coloquei no início, que eu fico mais feliz com a vitória do outro do que com a minha própria vitória, eu entendi de fato esse servir, porque fica genuíno. Tá muito conectado ao seu propósito, do que você quer entregar, do que você quer fazer. Exatamente. Então, quando alguém me conta uma vitória, a borboleta no meu estômago é maior do que quando eu bato a minha meta. Entendi. Então, eu sou uma pessoa extremamente ligada a isso. Isso faz parte do meu eu, né? Então,
é algo que eu realmente acredito muito, assim. Eu gosto muito dessa questão do vender é servir. Demorou um tempo, assim, um certo tempo para eu virar essa chavinha, mas depois que eu entendi, estava até conversando com você esses dias, né? Quando eu entendi que a venda, eu estou servindo ao próximo, eu estou ali para dar o meu melhor, usar a minha expertise para fazer acontecer, realizar o sonho de alguém, fazer acontecer algo sobre o negócio de alguém. A venda se torna mais fácil porque eu estou muito pronta para realizar aquilo. Sim. E aí eu não me sinto mais, nossa, eu estou tentando vender, empurrar algo para alguém, ai, quero bater metas e mais clientes. Não, eu quero servir e ajudar o máximo de pessoas que eu puder. E Sim. quando virou essa chavinha, nossa, mudou todo o jogo da parte das vendas. E não pensar no dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele é consequência. Então, Sim. assim, o dinheiro, ele vai aparecer. Mas quando você entender, de fato, que primeiro é como eu vou te ajudar, né? Isso que você trouxe, né? Como que eu vou te ajudar? E aí a pessoa te paga com gosto, né? Sim. Ela quer pagar você, né? Porque é, tipo, gratidão, né? E aí o dinheiro entra como uma consequência de você estar ali realizando o seu propósito e servindo e ajudando alguém, né? Muito bom. Muito, muito bom. E agora, quando você observa em geral os empresários, você lida com diferentes tipos de empresários e tamanhos de empresas, enfim. O que você sente que mais trava os empresários? Talvez uma falta de estratégia ou muito medo de errar? Algo nesse sentido que paralisa os empresários hoje em dia? Ou... São os dois, pensando que a questão emocional, a gestão de emoção, ela faz parte do crescimento empresarial. Então não tem como você, é só a gestão de emoção ou é só a estratégia. Não, eles caminham de mão dada. Porque uma pessoa com uma boa gestão de emoções, ela vai entender e administrar melhor para ela poder seguir com as estratégias. Sim. Então uma pessoa que ela tem muito medo. Na hora que você fala, vamos avançar dessa forma, ela não avança. E aí trava. Uma pessoa que tem muita insegurança, agora você tem que arriscar, porque empreender é arriscar. Sim. A pessoa não avança. Ou uma pessoa que ela não tem iniciativa. A questão mais do medo, da insegurança, são coisas que acontecem bastante dentro do empreendedorismo. E aí tem pessoas que são extremamente o oposto, né? Que elas são confiantes, seguras, e elas eu vou pegar, eu vou fazer acontecer, só que daí não tem a estratégia. E aí essa pessoa sem a estratégia, ela fica sobrecarregada, ela fica angustiada, porque ela fala, pô, eu tô fazendo tanto, eu tô pra cima, Sim. Só que eu não vejo resultado, não sobra dinheiro no meu bolso. Porque ela não desenhou um caminho, ela gasta energia, tempo e vai, mas não tinha uma direção. Não tem uma direção, ela não tem clareza. Hoje as pessoas precisam de clareza. Cara, eu vou dormir pensando nisso, eu acordo, e uma das coisas que pra mim é a palavra, assim, de agora, né? Pode ser que daqui a uns anos eu mude, mas o que a gente tá precisando é de clareza. Porque tá com muito ruído de comunicação, a gente tem várias possibilidades de estratégia, mas qual que é a melhor estratégia para você? Qual que é a melhor estratégia para o seu negócio que funciona agora? A gente fala uma coisa que, por exemplo, a gente usa muito dentro da mentoria, que eu faço parte, o exemplo do Arnold Schwarzenegger. Hoje, se a gente for fazer a dieta e o treino do Arnold de hoje, muito provavelmente a gente vai sucumbir. A gente tem que fazer a dieta e o treino do Arnold no mesmo nível que a gente estava. Então, ter esse discernimento da fase que você tá e a estratégia que você precisa fazer no seu momento, por isso que mentorias, no geral, a maioria, dão muito certo, porque você tem uma pessoa olhando de forma estratégica e personalizada para o seu negócio, para o momento que você vive. Sim, é legal você trazer esse ponto, porque tem um termo que eu tenho escutado, que o pessoal tem falado muito sobre obesidade mental, de tanto conteúdo que a gente recebe em massa. Essa é a melhor estratégia agora é esse tipo de conteúdo. Não, agora é essa estratégia. E aí as pessoas, é o que você falou, começam a tentar executar, fica uma coisa meio Frankenstein. Isso. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, mas não para ter essa análise do negócio dela, do que o negócio dela precisa. Tá, mas essa estratégia funciona, mas para um negócio que está no momento X, você está no momento Y. Exatamente. E aí, com a mentoria, você consegue entrar exatamente no momento do negócio e
na questão do nível de maturidade desse empresário, porque muitas vezes você vai ter que adequar esse nível de maturidade para ele conseguir avançar, senão ele não vai ter confiança e força suficiente para executar, por exemplo, um plano de ação que você traga, né, na Sim. mentoria. Com certeza. E também a pessoa ter essa confiança de ter alguém que ela pode falar, cara, eu tentei e não deu certo. Olha, eu tô errando aqui, o que que eu faço agora? Sim. Isso é maravilhoso, você poder contar com alguém e falar, o que que eu faço agora? Tipo, a gente poder se despir e pedir ajuda, Sim. e aí ter alguém lá pra te ajudar com a expertise e com a estratégia e pensando no seu melhor, independente de qualquer coisa, né? Não, Sem estar enviesado. Sim, particularmente eu uso muito quando eu tenho decisões muito importantes e eu não me sinto seguro o suficiente ainda para dar esse passo, né? Porque empreender é uma montanha russa absurda, são muitos altos e baixos. Você tá acertando, do nada vai vir um problema, vai vir uma situação, alguma coisa. E ter você como mentor, assim, por exemplo, eu ligo, eu pego, Marina, consegue me atender? Pelo amor de Deus, eu preciso resolver uma questão urgente e eu preciso da sua visão. E aí eu sei que você vai querer o melhor para o meu negócio e para mim, e você está me acompanhando, você sabe o momento que eu tô, e você consegue me dar um direcionamento mais assertivo, né? Sim. Eu acredito que a mentoria traz muito isso, essa segurança de decisões, de próximos passos, com quem já tá jogando esse jogo. Sim, e é exatamente o que você falou. Eu sempre me coloco numa posição de pensar o que é o melhor para aquela pessoa. Então eu tento já olhar para o futuro dela, da empresa dela e pensar o que é melhor para ela para a gente poder tomar as melhores decisões. Sim, perfeito. Má, agora mudando um pouco para a parte de networking. Você é uma pessoa que faz muitos eventos, né? Você faz eventos presenciais que geram networking, você faz eventos grandes, você faz eventos mais exclusivos, fora o online, que você tem também a rodada de negócios, tudo isso que gera conexão entre pessoas e networking. E aí a gente trazendo essa temática, eu queria entender o que você observa que os empreendedores eles erram quando eles tentam fazer esse network? Porque muito se fala sobre ele, mas talvez ainda não tenha clareza da melhor maneira de fazer isso. Isso. As pessoas, elas, quando a gente traz a palavra networking hoje, principalmente quando a gente está falando de pequenas empresas, né? Elas vão para um lugar tentando se mostrar o máximo possível e se vender o máximo possível. Só que quando você quer fazer uma conexão genuína com alguém, você tem que estar pensando em servir essa pessoa. Então é totalmente o contrário. Então sempre que eu vou em um lugar, qualquer lugar, eu penso como eu posso ajudar o próximo. Sim. Como eu posso servir aquela pessoa? Ou sou eu ou eu vou indicar alguém. Então, ontem eu tava num evento, uma pessoa falou comigo, eu falei, não, não é comigo, é com essa pessoa, pode chamar ela agora. E aí, genuinamente, eu tô ajudando aquela pessoa. Sim. Quando você é genuíno, eu falei pra ela o que eu faço, se ela precisar de mim, ela vai lembrar. Ela vai lembrar. Então, em todas as nossas ações, a gente precisa ter essa clareza de quando a gente vai para se conectar com alguém, a gente precisa estar disponível para servir e ajudar. Porque não adianta a gente falar anteriormente que a gente quer vender e vender a servir, e na hora de um networking, eu sou a Marina Rotella, sou mentora de negócios, me segue no Instagram. São o que a maioria das pessoas fazem em evento, buscam seguidores e buscam pessoas que vão comprar dela direto. Não é que a gente não quer pessoas comprando da gente, mas a sua ação, o seu momento ali tem que ser de fato de se conectar. Sim, a venda depois ali do seu serviço, ele vai ser uma consequência também dessa conexão genuína que você fez, né? Você também fala sobre a gente perguntar. Então, às vezes, perguntar mais do que falar, tá ali realmente disposto a escutar, a conhecer, a entender. Porque, beleza, às vezes você pode não fazer uma venda para aquela pessoa, mas pode gerar uma conexão de uma indicação, uma conexão de uma sociedade, uma conexão, enfim, de uma parceria, algo nesse sentido, né? Às vezes nem tudo é venda, mas essa conexão entre as pessoas que em algum momento pode corroborar com o seu negócio, ou enfim. E também, às vezes a pessoa ela não precisa de você, só que você conecta ela com outras pessoas e ela é extremamente grata. Então você vai estar sempre numa posição de, nossa, se eu precisar dela, ela é uma pessoa de confiança. Ou se alguém perguntar, Ou se alguém perguntar, fala com ela. Legal. Não, isso faz total sentido. Para quem ainda tem dificuldade de fazer networking, eu acho que é isso, chega no lugar, se interessa pelas pessoas,
se conecte com as pessoas, veja se você pode ajudar ou faça recomendação de pessoas que possam ajudar aquela pessoa, né? Sim, perfeito. Excelente. E Má, hoje com mais maturidade pessoal e profissional, como que você faz o grande dilema do empresário? O que você faz de diferente na gestão do seu tempo e da sua energia? Como você separa isso e organiza isso para sua vida? Ótima pergunta. Isso é uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade e isso atrapalha muito, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu sou uma pessoa que eu me considero bem produtiva, então eu evito ficar perdendo tempo com coisas que vão me atrapalhar. Então, a primeira coisa, eu tenho sempre essa autorresponsabilidade, e a gente chama também de autoliderança, de entender o momento de cada coisa. Então, eu separo por blocos e por atividades. Então, o período da manhã eu vou trabalhar, então eu vou trabalhar. Eu não vou fazer sabor trabalho, né? Eu vou ficar lá enrolando. Sim. Não, eu vou trabalhar, então é produtividade. Das 9 da manhã ao meio-dia é trabalho. É sentar a bunda na cadeira e resolver o que tem para resolver. Não é ficar enrolando, chamar o amiguinho no WhatsApp para conversar ou fazer alguma outra coisa. Ou sempre procrastinar. E fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Eu tenho 1 hora para resolver isso. Eu tenho 1 hora para responder o WhatsApp. Eu vou responder o WhatsApp da melhor forma possível, no melhor tempo possível. Terminei mais cedo? Ótimo, acabou meu trabalho de hoje. Aí eu vou ficar com a minha filha, eu vou sair para comer, tomar um café, vou fazer outra coisa. E eu percebo que agora também separei uma perguntinha com relação à maternidade também. Mas, por exemplo, você, além desses blocos de horário de trabalho, você tem muito bem definido os blocos de tempo com a sua filha e também para cuidar da sua saúde. A gente fala muito de cuidar do CPF antes de parar para olhar para o CNPJ, né? Sim. Eu acredito muito nisso, né? Então eu recomendo que todas as pessoas façam exercício físico, que elas tenham um acompanhamento relacionado à saúde mental, se possível, né, gente? Eu sei que muitas pessoas ainda não conseguem fazer tudo, mas tem que estar no radar. Então hoje você não consegue, mas tem que estar no seu radar para amanhã você Colocar conseguir. como uma meta ali. Colocar como uma meta. E precisa ter essa organização. Então, se você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente, você tem um horário para sua família, o seu negócio ele vai ser melhor, né? Porque não adianta você estar despedaçado ou não estar se cuidando ou não estar com a família e o seu negócio uma hora ele vai ficar nas ruínas, porque a gente não vai conseguir sustentar no longo prazo. E hoje a gente não tem que se preocupar. Óbvio que a gente quer acelerar os resultados, eu também quero ter o maior resultado possível no menor quantidade de tempo, mas essa aceleração ela precisa ser algo que a gente também consiga sustentar no longo prazo. Sim. Que a gente tem uma vida inteira pela frente. Então esse cuidado em paralelo é muito importante para que você consiga seguir aí no jogo do longo prazo, né? Não, perfeito. Eu acho que é muito importante ter as prioridades muito claras e aí esse formato de bloco de tempo, bloco de horário, eu acho excelente. É uma coisa que tem me ajudado também na minha organização, fez muito sentido, porque eu tinha essa dificuldade de fazer essa gestão mais adequada de tempo e quando você me trouxe esse formato de blocos, super funcionou, eu achei bem interessante. E entender que aquela questão de equilibrar vida profissional e pessoal é muito complexo isso. Complexo. Na verdade, uma hora você vai ter que estar um pouco mais pro profissional, uma hora mais pro pessoal, e o segredo do jogo é fazer esse equilíbrio e entender as fases, né? Sim, e eu acho que a sacada disso é você estar presente. Então, eu fiz um curso de Mindfulness, isso me ajuda bastante, inclusive eu recomendo, que é você estar presente aonde você está. Muitas pessoas, quando estão trabalhando, querem estar com a família. E quando estão com a família, querem estar trabalhando. Então, elas nunca estão satisfeitas. E isso gera uma angústia muito grande. Então, quando eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha. Quando eu tô com meu marido, eu tô com meu marido. Quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Então, essa virada de chave desses blocos me ajudam muito. Então, bloco do trabalho, bloco da família, bloco do trabalho, bloco da família. Sim. E aí, isso pra mim funciona bastante. Perfeito. Levando em consideração agora essa temática da família, né? Depois da maternidade com a Clarice, maravilhosa, o que mudou na forma como você toma as decisões para o seu negócio? Olha, eu senti muito
Não sei se quem é pai e mãe vai se identificar com isso, mas agora eu senti muito assim, cara, eu preciso dar mais certo. Eu tenho uma questão muito grande de que eu quero ser um exemplo para Tá. minha filha, então eu preciso ser a melhor pessoa que eu puder e ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito muito que o exemplo vai falar mais do que eu tentar ensinar Sim. ela. Então eu tenho muita clareza disso. Eu quero que ela tenha orgulho, né, também da mãe dela. E também, óbvio, eu não posso ser hipócrita, eu tenho sim preocupação com o futuro dela. Sim. Então eu penso que quanto mais recurso eu puder ter para poder dar uma vida melhor para minha filha, eu vou buscar. Então, o filho, na verdade, ele dá mais gás para fazer acontecer. Dá. Pra mim, eu falei assim, a Clarice nasceu, agora vambora, vamos pra cima, É executar é e. executar, e eu penso, é por ela, né, que eu tô fazendo isso. Então eu preciso me desenvolver. Eu preciso não, né? Eu quero me desenvolver, porque a gente não precisa, assim, né, colocar esse peso, mas eu tenho essa vontade pra que eu possa dar o melhor pra minha família, assim. Eles são o meu porquê e o meu propósito é o meu porquê. Então eu tenho essa clareza muito forte de eu quero ajudar as pessoas e com isso eu quero poder também proporcionar o melhor para minha família. Ai, perfeito. Que lindo! E Má, agora pensando em ajudar outras pessoas, estou aqui nas perguntinhas finais. Para quem está começando hoje a empreender um negócio que está bem embrionário ali, está bem no comecinho, o que que você considera que é essencial que essa pessoa saiba ou pense a respeito para ela começar o negócio dela? Primeiro é fazer um exercício de futuro, no sentido dela se colocar numa posição de quando esse negócio crescer, será que a gente consegue escalar esse negócio? O tanto que você almeja de resultado financeiro, você estando nessa posição desse negócio, olhando lá para frente, é o que você quer para sua vida? E aí, quando você está no início, você fazer um plano de negócio, buscar uma ajuda de alguém que possa estruturar e te trazer a clareza dos números também. Então, Tá. olha, esse negócio, no final da linha, ele vai ter uma margem de lucro de 5%. Então, você vai ter uma operação que você fatura 100 mil mês, mas o lucro final são 5%. Você quer jogar esse jogo ou não? Você quer jogar um jogo que vai ter uma margem de lucro de 30%? Então são escolhas. Todas as pessoas elas podem ter essa escolha. Tem pessoas que vão preferir o jogo da margem menor e pessoas que vão preferir o jogo da margem maior. Não tem certo ou errado, Sim. mas essa pessoa ela precisa escolher aquilo antecipadamente, porque o que acontece é que essa pessoa ela só toma decisões Mais de curto prazo, mais de mais do curto momento. prazo e da cabeça dela. Vou vender roupa. Aí começa a vender roupa. Vou fazer tal coisa. E aí ela não tem clareza nem de como ela vai fazer para expandir o negócio, nem de como que é essa margem de lucro do longo prazo. Então, para mim senta com alguém ou você e faz toda essa análise e olha para o futuro, pensando Sim. ali no crescimento, para ver se faz sentido hoje o seu negócio ou não. Perfeito. Eu acho isso, não, excelente. Porque muita gente, é o que você falou, começa, mas não pensa no longo prazo, e aí o negócio não sustenta, ou quando chega em uma certa etapa não era o que ela queria, Não não vai era servir a vida dela, né? aí o propósito não vai estar E muita gente acaba acontecendo. pondo um dinheiro de reserva de família. Então, primeira coisa, tem que Primordial. estudar, né? Perfeito, perfeito. E agora pensando em empresários que já têm uma operação um pouco mais organizada, já tem uma equipe, mas sente que está estagnado, conseguiu do jeito que ele sabia, ele conseguiu chegar até um certo patamar, mas travou, ele estagnou. O que que você diria que ele pode fazer para sair dessa estagnação e ir para o próximo nível? Primeiro que ele é normal, porque existe algo que chama olhar míope do dono. Então, todas as pessoas passam por isso. Então, é natural a gente buscar uma visão externa. Eu gosto muito de pensar num labirinto. Quando você está dentro do labirinto, você não sabe por onde vai sair. Mas quando tem uma pessoa olhando de cima, ela sabe qual que é a saída e ela consegue te direcionar para você caminhar para a saída. Então, essa imagem do labirinto, ela faz muito sentido. E aí, o outro ponto
é que você ter alguém para discutir, né? E eu sempre falo que discutir é bom, né? Você discorrer sobre uma ideia e você ver os caminhos e as possibilidades faz com que você não fique com aquele peso das tomadas de decisões, né? Sim. Então, porque dentro do empreendedorismo, a gente tem que fazer tomadas de decisões extremamente importantes quase que diariamente. Então, você colocar para fora e ter uma pessoa para analisar com você os prós e contras, isso acaba auxiliando muito em boas tomadas de decisão para que você possa avançar para o próximo nível. Perfeito. Isso é uma coisa que, igual eu comentei, eu faço muito, né? Ter uma mentora para ligar, para ter certeza. Será que essa decisão é certa? Me ajuda a ver se eu tô pensando no caminho certo, se isso tá claro, se o que eu tô planejando faz sentido. E aí ter esse direcionamento para trazer essa segurança. E realmente, eu percebo no meu negócio, foi muito claro os meus saltos e picos de crescimento direcionados, assim, da sua parte, o quanto isso me ajudou a conseguir estar mais preparada para lidar. Claro que eu tive os problemas, as situações e os acertos, mas eu estava mais preparada, sabe? Olha, pode acontecer tal coisa, então se prepara. Vamos olhar para esse lado. Então eu acredito que vai ter já problema, pegaram né, a dica, Rafa? né? Vai ter problema, mas se a gente tiver uma pessoa para conversar, para direcionar, para acompanhar, esse caminho pode ficar um pouco mais fácil. E as pessoas, por exemplo, dentro do processo, elas pensam em desistir, né? Eu vejo muito isso e acaba sendo algo que é inevitável. E aí você pode acabar desistindo de algo que vai dar muito certo simplesmente por não ter um auxílio para poder avançar para a próxima fase, né? Talvez se você tivesse esse auxílio, você conseguiria enxergar o caminho. Você só tá vendo o caminho A, mas o B ia dar muito certo e você ia atingir aquilo que você tanto deseja, né? Sim. Má, foi um prazer imenso te entrevistar, trazer todas essas perguntas aqui para você. Fiquei muito feliz. Espero que todo mundo tenha gostado muito também de conhecer um pouco mais da trajetória, conhecer em mais detalhes quem é Marina, o que ela faz, o que ela traz esse trabalho maravilhoso com a mentoria de negócios, em grupo, a mentoria VIP, a comunidade, tem masterclass. Você consegue conhecer o trabalho da Marina em diferentes vertentes, né? Mas antes de encerrar, a gente precisa apresentar os nossos patrocinadores, certo? Certo. E aí eu vou ter que passar a parte do host para você. Claro. Eu vou apresentar os patrocinadores e depois, como a gente vai colocar para vocês que é um episódio especial de Dia das Mulheres, eu também quero deixar uma mensagem. Ai, perfeito. A gente encerra de forma muito especial, então. Muito bom. Aqui nós temos, você conhece essa empresa maravilhosa aqui, vou colocar, que é a First Team. Ela faz toda a parte de tecnologia personalizada. Aqui a gente tem, que vocês conseguem ver, ó, que legal. Tudo personalizado para vocês. A gente vai deixar o @, então é uma empresa de tecnologia, eles trabalham com inteligência artificial também. Aqui é o portal BPO, que a gente fala BPO, que é mais chique, mas faz toda a parte do financeiro operacional. Então, é quando você tem dificuldade com o financeiro, você não quer uma consultoria, mas você não quer uma pessoa que vai te dar a estratégia, mas você quer alguém que coloque a mão na massa. Então, o portal vai executar BPO o cuidado vai financeiro. Executar. Exatamente. Perfeito. Maravilhoso, porque e essa aí nós parte temos é aqui também, ó. Vou começar aqui do começo, né, pessoal? Vamos lá. Smart CEO Coworking, que são meus parceiros de já perdi as contas de quantos anos que eu amo. É um espaço para você poder fazer reunião, você conseguir ali levar o seu cliente, ou você ter um espaço de trabalho que é muito bom. Tem aqui. Vinhedo e Valinhos, né, Má? Tem Vinhedo e Valinhos. E aí nós temos, quem que é essa pessoa maravilhosa? Gabriela Tosto, do Lounge GT. Lounge GT. A Gabi Tosto, gente, ela faz toda a parte de embelezamento facial e ela é especialista em sobrancelhas. Então, vale a pena vocês conhecerem. Maravilhosa. A Carol, ela faz a parte da Prudential de seguro de vida e seguro em vida. Então, para quem ainda não tem um seguro em vida, é muito importante para gente que empreende se proteger, ter essa proteção para você trabalhar de forma mais segura. Exato. Se der qualquer problema, a gente tem essa segurança, né, para ajudar a gente. Perfeito. E temos a Michelle, que ela trabalha com a parte de harmonização facial. Então, para quem quer melhorar a sua autoestima, melhorar a sua imagem, ela faz toda essa parte de
harmonização facial, preenchimento. Então, vamos deixar os patrocinadores para vocês conhecerem. Podem conversar com eles são bem parceiros. Então, se você estiver precisando de alguma dessas soluções, a gente recomenda que você marque uma reunião, marque um agendamento ali para você conseguir ter pessoas de confiança para poder te ajudar. Excelente. Então agora, só para fechar, eu espero muito que essa conversa de hoje, se você não tem uma mentora para te direcionar ou se você tem algumas questões com o seu negócio, que essa conversa tenha sido um convite para você sair desse automático, para pensar, planejar, estruturar, estudar o seu negócio, para você assumir, chegar nesse próximo nível que você tanto almeja, com intenção, com estratégia, para servir o próximo, fazer o que você faz de melhor e entregar essa transformação tão especial para outras pessoas. E aí agora uma mensagem especial para esse Dia das Mulheres. E uma das coisas que sempre perguntaram para mim é: Má, você só atende mulheres? Eu sempre me conectei de forma mais fácil com as mulheres. Eu acredito que as mulheres acabam se identificando mais, até por conta da rotina. Então eu já atendo homens, sim, mas eu me conecto, de certa forma, mais mulheres procuram a minha ajuda. Isso ainda é uma questão que a gente tem possível de gênero dentro da nossa sociedade? Eu acredito que sim. Mas não é algo que eu penso que, independente da pessoa, o nosso objetivo é poder ajudar e servir a pessoa. E eu sou muito grata por ter muitas mulheres que estão hoje dentro da minha mentoria, dentro da minha comunidade, porque eu vejo muita força dentro da mulher. Eu tenho o prazer e tive o prazer já de conhecer e conheço muitas mulheres que conseguiram realizar muitos sonhos delas, da família delas. E eu vejo uma força muito grande na mulher, que é algo muito lindo. Então a gente consegue, de certa forma, tanto cuidar da nossa família, a gente consegue gerar uma vida, a gente consegue cuidar dos nossos bens mais preciosos e a gente consegue gerir um negócio com maestria. Então eu vejo que quando a mulher quer de verdade, não tem nada que possa fazer ela parar. Então, eu tenho o privilégio de acompanhar tantas histórias de sucesso assim, e eu vejo que uma das coisas que as mulheres mais têm é força. A gente muitas vezes coloca a força com o homem, né? Mas eu tive o privilégio de ver tanta força de tantas mulheres que querem realizar os seus sonhos e que fazem acontecer. Então, nesse Dia das Mulheres, eu queria deixar uma mensagem do coração para que vocês acreditem em vocês. Eu levo isso muito forte, que a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e a gente precisa ter a coragem de fazer isso por nós, por quem a gente ama, pela nossa vida, pela nossa família. Então, se você tem um sonho, se você quer proporcionar o melhor para você, para sua família, vai atrás, você consegue. Não deixa a peteca cair, né? E se você precisar de ajuda, peça ajuda. Para quem for que você acredita que você quer ter essa ajuda. E também fico à disposição para quem quiser conversar, para a gente poder ver aí os próximos passos, para poder auxiliar tanto dessa parte empresarial. E eu quero agradecer, que foi um prazer estar aqui hoje desse lado. Gostou? Foi boa a entrevista? Foi ótimo, tudo excelente. Bom, fico feliz, gostei muito também. Obrigada, muito obrigada por terem nos assistido até aqui e até o próximo episódio. Muito obrigada.